Olá, alunos, dando continuidade ao nosso curso, em nossa quarta aula, vamos dar início ao Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, o PCMSO, e também vamos abordar o Perfil Profisiográfico Previdenciário, o PPP. Vamos aos slides. Primeiramente, vamos abordar o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, o PCMSO. Nesta aula, você terá informações fundamentais para entender a importância do PCMSO, seu objetivo, diretrizes, e usaremos como base a NR número 7, que trata justamente sobre o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Este programa estabelece o quê? Os exames médicos e laboratoriais que devem ser feitos pelos trabalhadores. Tais exames baseiam-se no reconhecimento e na avaliação dos riscos ambientais que estão registrados lá no PPRA, que nós já abordamos na aula passada. Pode ser tanto riscos físicos, químicos ou até riscos biológicos. A norma regulamentadora número 7 estabelece a obrigatoriedade de elaboração e implementação por parte de todos os empregadores e instituições que admitem trabalhadores como empregados do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, com o objetivo de que? Da promoção e da preservação da saúde do conjunto de seus trabalhadores. Esta NR estabelece os parâmetros mínimos e as diretrizes gerais a serem observados na execução do PCMSO, podendo os mesmos ser ampliados mediante negociação coletiva. Além disso, o PCMSO deverá ser planejado e implantado com base nos riscos à saúde dos trabalhadores, especialmente os identificados nas avaliações previstas nas demais NRs, principalmente na NR número 9. O PCMSO deverá ter caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos da saúde relacionados ao trabalho, inclusive de natureza subclínica, além da constatação da existência de casos de doenças profissionais ou danos irreversíveis à saúde dos trabalhadores. Ou seja, o PCMSO vai tratar para tentar evitar o surgimento dessas doenças ou do agravamento destas. Vamos falar agora um pouco das responsabilidades dentro do PCMSO. Primeiramente, vamos falar das responsabilidades do empregador. Primeiramente, ele deve o quê? Deve garantir a elaboração e a efetiva implantação do PCMSO, bem como zelar pela sua eficácia. Além disso, ele deve custear, sem ônus algum ao empregado, todos os procedimentos relacionados a esse programa de controle médico. Além disso, ele deve indicar, dentre os médicos integrantes do SESMIT, da empresa, um coordenador responsável pela execução do PCMSO. Caso a empresa esteja desobrigada de manter médico do trabalho, ou seja, não esteja obrigada a manter SESMIT, ele deverá indicar um médico do trabalho ou empregado não da empresa para coordenar o PCMSO. E no caso de não existir médico do trabalho na localidade onde está a empresa, ele poderá, no caso o empregador, contratar outro médico de outra especialidade para ser o coordenador do PCMSO. Lembrando que sempre será um médico o responsável pela coordenação do PCMSO. Vamos falar agora um pouco das responsabilidades desse médico coordenador. Ele deve o quê? Ele deve realizar os exames médicos previstos no PCMSO ou encarregar os mesmos a profissional médico familiarizado com os princípios da patologia ocupacional e suas causas, bem como também com o ambiente e as condições de trabalho e os riscos que no caso que está ou será exposto cada trabalhador da empresa a ser examinado. Além disso, ele deve o quê? Deve encarregar dos exames complementares previstos nos itens, nos quadros e nos anexos da NR7, a profissionais ou a entidades devidamente capacitados, equipados e qualificados.
Este programa de controle médico, né, no caso do PCMSO, deve incluir, entre outros, a realização obrigatória de alguns exames. No caso aqui são 5 exames obrigatórios. Nós temos o exame admissional, o periódico, o de retorno ao trabalho, o de mudança de função e o demissional. Agora nós vamos tentar explicar o que seria cada um deles. Primeiramente vamos falar do admissional. Qual seria esse exame? É aquele realizado antes que o trabalhador assuma suas atividades. Depois dele nós temos o que? O exame periódico, ou seja, a cada ano ou intervalos menores ou maiores a critério do médico coordenador ou em caso de notificação pelo médico agente de inspeção de trabalho deve ser feito esse exame periódico. Esse exame pode sofrer algumas variações, que nem foi mostrado na explicação. Por exemplo, ele pode ter variação superior ou inferior a um ano, vai depender da questão da idade do trabalhador, se ele tem menos de 18 anos, ou se ele tem mais de 45 anos, por exemplo, ou também dependendo do tipo de atividade que ele vai executar, essa periodicidade tem essa variação de um ano, menos ou até 2 anos. Já o exame de retorno ao trabalho deverá ser realizado obrigatoriamente no primeiro dia da volta ao trabalho de trabalhador ausente por período igual ou superior a 30 dias, por motivo sendo de doença ou de acidente, de natureza ocupacional ou não, e no caso da mulher, após o parto. Já o exame de mudança de função, né, ele será obrigatoriamente realizado antes da data da realização da mudança da função do trabalhador. Já no exame médico demissional, né, ele será obrigatoriamente realizado até a data da homologação da demissão, desde que o último exame médico ocupacional, tanto sendo admissional, periódico ou mudança de função, que seja, tivesse sido realizado há mais de 135 dias para as empresas qualificadas no grau de risco 1 ou 2 e 90 dias para as empresas de risco 3 ou 4. Lembrando que esse grau de risco, né, será indicado lá no quadro 1 da NR4, lá que fala do SESMIT, né, que lá ele vai trazer o quê? A relação da classificação nacional das atividades econômicas, né, com o correspondente grau de risco para cada tipo de atividade, tanto para dimensionar o SESMIT, como também para a questão dos exames, da periodicidade dos exames do exame demissional. Já os exames, né, esses exames que a gente tratou aqui, tanto admissional, demissional, periódico, demissional, né, que trata o PCMSO, compreende basicamente 2 tipos de exame: a avaliação clínica e os exames complementares. Na avaliação clínica, ele abrangendo o quê? A anamnese ocupacional e o exame físico-mental. E, no caso, os exames complementares, né, realizados de acordo com os termos específicos na NR7 e seus anexos. Já os exames complementares, né, são realizados nos trabalhadores expostos a riscos como ruído, aerodispersóides, gases e vapores. Por exemplo, quando temos uma atividade que a avaliação de ruído esteja acima, igual ou próximo ao limite de tolerância, o trabalhador deverá fazer o quê? O exame de audiometria. Os exames complementares são solicitados pelo médico coordenador, no caso do PCMSO, e deverão ser suficientes para proteger os trabalhadores expostos a agentes físicos, químicos ou biológicos que lhes possam trazer o risco na sua atividade de trabalho. Para cada exame médico realizado, o médico emitirá o atestado de saúde ocupacional, ou seja, o ASO, em 2 vias. A primeira via, né, ficará arquivado no local de trabalho, inclusive frente de trabalho ou canteiro de obras, à disposição da fiscalização do trabalho. Já a segunda via será obrigatoriamente entregue ao trabalhador mediante recibo na primeira via. O ASO ele deverá conter uma relação deverá conter no mínimo a sua estrutura os seguintes itens. Primeiramente, né, o nome completo do trabalhador, o número de registro de sua identidade e sua função. Além disso, deverá conter o que também? Os riscos ocupacionais específicos existentes no seu local de trabalho, ou seja, na sua atividade de trabalho. Além disso, a indicação dos procedimentos médicos a que foi submetido, incluindo os exames complementares e a data em que foram
realizados. O nome, além disso, também o nome do médico coordenador, quando houver, né, com seu respectivo CRM, a definição se ele está apto ou não para a função específica que ele vai exercer, ou que ele exerce, ou que exerceu. Além disso, o nome do médico encarregado do exame e o endereço ou forma de contato, além da data e assinatura do médico encarregado do exame e o carimbo contendo seu número de inscrição lá no CRM. Os dados obtidos nos exames médicos, incluindo a avaliação clínica e exames complementares, as conclusões e as medidas aplicadas deverão ser registrados em prontuário clínico individual, ou seja, para cada funcionário, que ficará sob a responsabilidade do médico coordenador do PCMSO. E esses dados deverão ser mantidos por um período mínimo de 20 anos após o desligamento do trabalhador. Por que ele deve ser arquivado, deve ser mantido por tanto tempo? Justamente para quê? Para dar ao trabalhador uma proteção em relação a tudo que ele passou, tudo que ele foi exposto em sua atividade laborativa. Com esse período mínimo, ele pode requerer alguns benefícios caso ele venha a apresentar algum tipo de problema clínico futuramente, no caso, após o seu desligamento da empresa. O PCMSO deverá obedecer a um planejamento em que estejam previstas as ações de saúde a serem executadas durante o ano, devendo estas ser objetivo de relatório anual. Esse relatório anual deverá discriminar por setores da empresa o número e a natureza dos exames médicos, incluindo as avaliações clínicas e exames complementares, estatísticas de resultados considerados anormais, assim como todo o planejamento para o ano seguinte de atividades dentro da empresa. Vamos falar agora um pouco dos procedimentos pós-exames médicos, né? Pós os exames admissionais, periódicos dentro da empresa. No caso, sendo constatada a ocorrência ou agravamento de doenças profissionais, através, né, dos exames médicos que incluam os definidos na NR7, né, ou verificados alguma alteração que revele qualquer tipo de disfunção de órgão ou sistema biológico, caberá ao médico coordenador do PCMSO ou encarregado, né, tomar devidas providências. Quais seriam essas providências? Primeiramente, né, solicitar à empresa a emissão da comunicação de acidente de trabalho, né, da CAT. Além disso, indicar, quando necessário, o afastamento do trabalhador da exposição ao risco ou de sua atividade. Encaminhar o trabalhador à Previdência Social para estabelecimento de nexo causal, avaliação de capacidade e definição da conduta previdenciária em relação ao trabalho. Além disso, orientar o empregador quanto à necessidade da adoção, né, de medidas de controle no ambiente de trabalho para que essa situação, né, não venha a ocorrer novamente dentro dessa empresa, ou seja, que novos funcionários venham a apresentar novas doenças decorrentes dessa atividade onde eles estavam exercendo. Então, acabando a parte do PCMSO, vamos tratar agora sobre o perfil profisiográfico previdenciário, né, o PPP. Vamos falar um pouco dele. Mas o que seria o PPP? Ele é um formulário com campos a serem preenchidos com todas as informações relativas ao empregado, como, por exemplo, a atividade que ele exerce, o agente nocivo ao qual está exposto, a intensidade e a concentração desse agente, além dos exames médicos clínicos que ele foi submetido e também, né, dados referentes à empresa. Esse formulário deve ser preenchido pelas empresas que exercem atividades que expõem os seus empregados a agentes nocivos, tanto químicos, físicos ou biológicos, né, que são os agentes ambientais, ou a associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física do trabalhador. No caso aqui, vai dar o quê? Vai dar origem esse formulário, né, vai dar o quê? Vai dar origem à concessão de aposentadoria especial, né, após 15, 20 ou 25 anos de contribuição. Além disso, todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados lá do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, né, do PPRA, e também do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, né, o PCMSO, de acordo com a NR9,
portaria 3.214/78, também devem preencher o perfil provisiográfico previdenciário. O PPP deve ser preenchido para a comprovação da efetiva exposição dos empregados a esses agentes nocivos, para o conhecimento de todos os ambientes e para o controle da saúde ocupacional de todos os trabalhadores. Ou seja, assim ele vai poder, se for o caso, requerer, que nem foi mostrado anteriormente, a aposentadoria especial. Além disso, o perfil provisiográfico previdenciário deverá ser emitido pela empresa empregadora, no caso, se o funcionário for empregado da empresa, deverá ser emitido pela cooperativa de trabalho ou de produção, no caso de cooperado filiado, deverá ser emitido pelo órgão gestor de mão de obra, no caso de trabalhador avulso portuário, e pelo sindicato da categoria, no caso de trabalhador avulso não portuário. O perfil provisiográfico previdenciário será impresso nas seguintes situações. Vamos examinar agora as situações onde ele pode ser emitido. Por ocasião da rescisão do contrato de trabalho ou da desfiliação da cooperativa, sindicato ou órgão gestor de mão de obra, em duas vias, com o fornecimento de uma das vias para o trabalhador, mediante recibo. Qual seria a segunda situação? Sempre que solicitado pelo trabalhador, para fins de requerimento de reconhecimento de períodos laborados em condições especiais. No terceiro caso, para fins de análise de benefício por incapacidade, a partir de 1º de janeiro de 2004, quando solicitado pelo INSS. No quarto caso, para simples conferência por parte do trabalhador, pelo menos uma vez ao ano, quando da avaliação global anual, lá do PPRA, que nós sabemos que o PPRA ele tem a validade de um ano, no máximo de um ano, ou até que seja implantado o perfil provisiográfico previdenciário em meio magnético pela Previdência Social. E por último, quando solicitado pelas autoridades competentes. Ou seja, esses aqui são os 5 casos que nós podemos ter a emissão, a impressão do PPP. E quem pode solicitar a emissão do PPP? No caso aqui, pode ser tanto o INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social. Além disso, o próprio SESMIT, da empresa também pode solicitar a emissão do PPP, para quê? Para subsidiar as suas avaliações médico-ocupacionais, e também os próprios servidores ou ex-servidores também podem solicitar a emissão do PPP para o seu controle da sua exposição no caso, aos agentes nocivos na sua atividade de trabalho. E quem, no caso, aqui vamos saber, já que nós vimos a questão de quando ele vai ser emitido, quem pode solicitar a emissão do PPP, e agora quem deve assinar o PPP. No caso, o preposto ou o representante legal da empresa. Apesar de não ser necessário a assinatura, há a obrigatoriedade da indicação do médico coordenador do PCMSO, do engenheiro em segurança do trabalho ou do médico do trabalho responsável pelo LTCAT, conforme dimensionamento do SESMIT. Além disso, também quando houver mudança dos responsáveis pelo PCMSO ou do LTCAT, também deverão ser indicados ambos os nomes e registro, discriminando os períodos em que cada um prestou as informações que embasaram todo o preenchimento do perfil provisiográfico previdenciário. Então, aqui nós encerramos o nosso curso. Espero ter contribuído com um pouco, com a questão das informações, e passando um pouco do meu conhecimento para vocês em relação a todos esses assuntos que nós abordamos. Agradeço muito. Qualquer dúvida, entre em contato através do fórum ou através dos chats. Muito obrigado por participarem da nossa aula. Um até logo e um grande abraço.